Boa tarde, voltamos após o intervalo ao almoço para a sessão final desse mês de setembro, dessa quinta-feira, 17 de setembro, período vespertino. Antes de iniciar a sequência da pauta, que vai ter início com o processo que nós temos pedido de preferência por sustentação oral, eu volto ao processo que nós terminamos a sessão da manhã, o julgamento do processo número item 75 da pauta, recorrente Mamboré, Indústria, Comércio e Madeiras, a relatoria foi do conselheiro Marco Rogério Borges. Foi uma situação que raramente acontece aqui e pela primeira vez aconteceu já com a mudança da legislação sobre o problema do empate no processo que envolve um crédito tributário. Então, eu já analisei bem, já redigi a decisão que eu passo agora aos conselheiros, que depois, se for o caso, para a devida anotação. Ficou dessa forma. Acordam os membros do colegiado, 1. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação às infrações de omissão de receitas imputadas pela fiscalização. 2. Por maioria de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a multa de ofício qualificada, reduzindo-a de 150% para 75%, exclusivamente em relação aos lançamentos de omissão de receitas por saldo credor de caixa, vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama e Paulo Matheus Ciccone, que mantinham a exasperação no patamar de 150%. 3. Por determinação do artigo 19, letra E, da Lei nº 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei nº 13.988/2020, em face do empate no julgamento em relação à qualificação da multa de ofício imputada sobre os demais lançamentos de emissão de receitas, dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo-a de 150% para 75%, vencidos o relator e os conselheiros Evandro Correia Dias, Wilson Kazumi Nakayama e Paulo Matheus Ciccone, que a mantinham no patamar exigido. Designada para redigir o voto vencedor em relação a esse item 3, a conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio. Alguma dúvida? Presidente, você poderia repetir a última parte aí da qualificada, onde houve voto vencedor aí, que que extensão o senhor colocou, só por gentileza? Porque nesse caso, especificamente, você manteve, todos mantiveram os fazendários... Eu entendi a situação fática, está bem claro para mim. Eu vou ver a redação que ficou, por gentileza. A redação é a seguinte. Por determinação do artigo 19, letra E, da Lei 10.522/2002, acrescido pelo artigo 28 da Lei número 13.988 de 2020, em face do empate no julgamento em relação à qualificação da multa de ofício imputada sobre os demais lançamentos de omissão de receita, que não ao saldo credor de caixa, dar provimento parcial ao recurso voluntário, reduzindo-a de 150% para 75%. Vencidos o relator e os conselheiros Evandro Correia Dias, Wilson Kazumi Nakayama e Paulo Matheus Ciccone, que a mantinham no patamar exigido. Designado para redigir o voto vencedor em relação a esse item 3, a conselheira Júlia Roberta Gouveia Sampaio. Tranquilo. Ok? Todos entenderam? Sim. Então, continuando. A primeira vez que isso aconteceu, então exigiu que eu desse uma lida melhor aqui no regimento para poder fazer a redação mais próxima possível. Eu acredito que seja bem de acordo com o que foi decidido. Júnior, você ouviu aí? Você faz o voto vencedor? Sim? Tá bom. Então, começando os processos da tarde, como tem um pedido de preferência com a sustentação oral, eu vou chamar o item 140 da pauta. 140, relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges, o contribuinte ArcelorMittal Brasil, vai haver sustentação oral, doutor Márcio Henrique, eu peço a Janaíne que convoque o patrono, por favor. Ok, presidente, faria a convocação. Item 140 da pauta, doutor Márcio Henrique, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. Item 140 da pauta, doutor Márcio Henrique, seu processo será julgado agora. Favor verificar mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Ok, obrigado.
Dr. Márcio. Oi, senhor presidente. Dr. Márcio, boa tarde, seja bem-vindo. O senhor está me ouvindo bem? Boa tarde, senhor presidente. O senhor está me ouvindo? Eu estou. Então tá. Nós vamos iniciar o relato. Nós vamos iniciar o relato, o conselheiro Marco Rogério vai fazer o relato do processo e depois o senhor terá o tempo regimental para a defesa. Ok? Para a sustentação. Obrigado. Eu peço a todos que mantenham o microfone fechado. Relatoria do conselheiro Marco Rogério. Marco, por favor. Presidente, esse caso aqui envolve um embargo de declaração, onde houve uma admissibilidade prévia, tá? Em relação a uma eventual contradição entre os fundamentos e o decidido. O despacho de admissibilidade evoca tal contradição, a eventualidade dessa contradição, por conta de, em algum momento do acordo embargado, ter falado e comentado sobre a possibilidade de eventual diligência. Tá? Inclusive, como eu fui o relator desse acordo embargado, né, então até tenho mais tranquilidade. Então, para falar a respeito, o acordo embargado fala em um certo momento a expressão em... Deixa eu achar aqui exatamente os termos. Em que eu poderia cogitar a possibilidade de uma eventual diligência, dependendo das circunstâncias, do momento do processo. Então, houve um entendimento de quem analisou exatamente essas palavras. Em circunstâncias normais, cogitaria aqui e retornar esse processo para a unidade de origem. Circunstâncias normais. Então, o embargo... houve um entendimento na admissibilidade prévia de que isso aí geraria uma contradição entre o decidido. Esse acordo embargado, só para computar na relatoria e terminar, ele foi decidido de forma unânime no colegiado em julgamento de novembro de 2019, tá? Onde acho que quase todos, com exceção, estavam presentes já. Então, só para essa relatoria, como vai ter sustentação oral. Doutor Marcelo, por favor, sua palavra é sua por 15 minutos regimentais. Senhor presidente, senhor relator, demais conselheiros, boa tarde. Depois desse belo relatório apresentado pelo doutor Marco Rogério, minha sustentação oral, ela vai ser bem curta, presidente. Foi como bem o relator colocou o caso. Nosso embargo visa realmente essa questão que, no acordo embargado, da possibilidade de uma diligência em relação à possibilidade dos documentos juntados, quais foram os documentos juntados pelo contribuinte em seu recurso voluntário, além da DCTF retificadora, foi lançar o razão contábil e os instrumentos de escritura pública que mostrava a prestação de serviço entre a empresa e a empresa domiciliada no exterior, que foi o motivo da retenção do IR-fonte que aqui se pleiteia a compensação. Diante dos trechos que foram até citados pelo relator, a gente entende que diante dos documentos juntados e tendo essa possibilidade de dúvida sobre o aceite do documento e da análise, a gente solicita que nossos embarques sejam acolhidos para sanar essa omissão, determinando o retorno dos autos à unidade de origem para que se avalie esses documentos juntados. São essas as considerações, senhor presidente. Obrigado, doutor. Marco Rogério, seu voto, por favor. Presidente, passo direto ao voto, está na folha 4. Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão parcial prévia pela presidência desse colegiado. Contudo, divirjo desta posição do doutor presidente, pelo que expõe abaixo os fundamentos para tanto. Aí eu faço uma exposição sobre as motivações de embargo de declaração, cito o RICARF, ou seja, materialmente, os embargos só podem ser admitidos se o acordo embargado contiver obscuridade, omissão ou contradição entre a decisão e seus fundamentos. No caso concreto, estamos falando de um eventual acordo que contenha contradição nos termos acima expostos. Analisando o voto da decisão ACOR, contudo, não vislumbro tal contradição. A construção do voto foi no sentido de expor a questão de mérito e da necessidade probatória. O contribuinte, então, recorrente, agora embargante, quando da ciência da decisão do RJ, entenderam que não bastava mais retificar a CTF sem trazer elementos conclusivos da prova que alega, nos termos do citado no voto agora embargado.
Aí eu cito aqui o meu voto. Na decisão do DRJ, instância quórum, no seu voto de relator acompanhado de forma unânime por seus pares, constata, e conforme decisão, eu transcrevo, aqui eu estou transcrevendo parte do meu embargo e parte da decisão da DRJ. E assim vou indo. Aqui eu vou tomar a liberdade de não precisar ler, porque já com essas peças já estão no processo, conhecimento de todos. Após a essência do tal teor da decisão do DRJ, a recorrente traz algumas alegações e elementos que tende a corroborar com o que alega, que foram analisados, ou seja, as provas foram analisadas no acordo e no julgamento. No voto embargado, conforme pode ser verificado no acordo. Então, todos os elementos de prova foram analisados, inclusive o despacho de admissibilidade contrapõe a isso, tá? Eu faço uma análise lá de item por item dos elementos que ele trouxe. Contudo, no voto houve entendimento que não houve a devida comprovação, apesar de estar para tanto de forma bem clara. Quando há o comentário do voto em circunstâncias normais, cogitaria aqui retornar esse processo para a nulidade de origem, está se tecendo uma ponderação e sopesamento dos elementos alegados como probatórios trazidos pelo contribuinte, sem formar nenhum juízo de valor neste momento da necessidade ou não de eventual diligência. Tanto que no parágrafo seguinte, ou seja, do acordo embargado, já se traz outro elemento que entendo importante neste momento. Contudo, no contexto processual, e como já exposto no presente voto, a recorrente sempre soube que precisaria demonstrar e comprovar tal erro. Ou seja, estou sopesando as várias oportunidades que o contribuinte teve de trazer aos autos a comprovação de sua alegação. E não o fez, com o status atual do processo para analisá-lo, construído ao longo da avaliação de processos com características similares. Continua se analisando o acordo embargado. Aí eu faço toda a análise, tá? Aqui eu transcrevo parte do acordo embargado. Então, apesar de o contribuinte ter sido instado, isso está no acordo embargado, o contribuinte foi instado, primeiro não é uma situação daquelas mais simples, assim, é uma situação de contribuinte pede, ele entende que houve uma retenção indevida, ao qual ele identificou um lapso temporal maior, isso está no acordo embargado, está nas minhas transcrições, então, no momento que ele entrou com o PERDECOMP, e houve a rejeição do PERDECOMP, ele já sabia qual é exatamente o ponto que ele precisava aprovar. Ele entra com a manifestação, entendendo que bastaria questionando o fato de não ter retificado. A DRJ analisa e diz, olha, tu tem que provar. Aí ele traz umas provas que houve entendimento. Só um minutinho. A sua qualidade está com alta definição, baixou a voz, está saindo... Tá Não, mas eu acho que tá dando eco, mas tranquilo, presidente, eu vou... Então, na realidade, assim, ó, vou é só ler um pouco mais pausadamente, acho que dá tempo, realmente está dando eco. Tá bom. Ou seja, há toda uma construção de raciocínio ponderando as possibilidades e os elementos trazidos aos autos, e o que estava posto neste momento processual a ser julgado. A ideia aqui é mostrar que se ponderou e avaliou todos os elementos constantes nos autos, concluindo pela decisão final, o qual, após exposto ao colegiado, foi acompanhado por unanimidade. Houve um entendimento do relator, este que vos escreve, que o contribuinte deveria ter trazido elementos mais conclusivos e não o trouxe, mesmo conhecedor da questão em litígio e da necessidade probatória desde o despacho decisório, reforçado e esclarecido devidamente da decisão da DRJ, e mesmo assim trouxe provas extremamente precárias no seu recurso voluntário. Assim, extrair uma frase no meio de um raciocínio construído ao longo de um voto não dá área de contradição. É preciso ver o conjunto do voto. Destaque com essas ponderações, nego conhecimento aos embargos de declaração, mantendo incógnito decidido no acordo 1402-003-700. É como eu voto, presidente. Esses embargos foram admitidos inicialmente. Qual é o aspecto específico, Marco? Exatamente esse que eu me expus aqui, contradição. Por causa que o despacho de admissibilidade, se vocês abrirem lá, ele está transcrito no meu voto aí, mas eu vou abrir aqui ele inteiro, na íntegra. É só por causa dessa questão, despacho de admissibilidade dos embargos, tá? O despacho de admissibilidade entendeu que no momento que eu transcrevo assim, ó, no meu voto, é que eu faço toda uma análise. Se vocês olharem lá o voto, eu faço toda uma análise da peça recursal e do contexto processual. E circunstâncias normais
cogitaria aqui e retornar esse processo para a unidade de origem. Então, com base nisso, ele entendeu que eu estaria propondo diligência. Então, haveria, e como eu neguei provimento, estaria negando. Só que o que o despacho de admissibilidade e o embargante não entenderam que isso aí, em circunstâncias normais, não foi o caso que eu entendi no auto. Tá, ok, entendi. Seria uma situação que poderia estar causando uma contradição, mas que você está esclarecendo que não houve. Seria apenas uma, alternativamente, se fosse o caso. É isso? Exatamente. Bom, a proposta do conselheiro relator é não conhecer dos embargos. Alguém quer se manifestar? Pagano. Pagano votando. Microfone, Pagano. Pagano está sem microfone. Agora sim, vamos lá. Conseguindo me escutar? Agora sim. Eu peço desculpas, é que tanto a sustentação do patrono como a relatoria, acho que por problemas do sistema, ela me pareceu cortada, tá? Mas pelo que eu entendi, o relator entende que não houve contradição, né? Porque, na verdade, o que ele teria dito é que se fossem circunstâncias normais, ele teria convertido em diligência. Isso. Mas o patrono me disse que ele acostou aos autos os documentos contábeis, né? E não me parece que tenham sido apontados nos autos para afastar, né, o pedido de diligência. Essa é a minha dúvida que eu queria perguntar para o relator. Pagano, Cortou, viu, Marco? Então eu não sei, eu entendi que estava nos autos, você entendeu? Quando o patrão me disse que esses documentos estavam nos autos e que não foram ditos no processo. os documentos do patrono que ele trouxe foram analisados. Tem no acordo embargado, inclusive, tem uma parte que diz assim, ou seja, traz uma alegação de cenário até plausível para justificar o erro, contudo, que traz para comprovar o acima transcrito. Documento 03, uma escritura. Documento 04, razões contábeis que, além de estarem um pouco ilegíveis, estão bem singelas, mais parecendo uma planilha, pois nem menciona a contrarrazão, cita um nome diferente de outra empresa. Ou seja, não tem nada a ver com a empresa, foco da questão da retenção aqui. A escritura, até eu faço toda uma análise no voto embargado. Entendi, então no voto foi analisado, né? Então está esclarecido minha dúvida, eu acompanho o relator, presidente. Evandro. Eu acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Eu acompanho o relator, presidente. Também acompanho por unanimidade não conhecer dos embargos pelos motivos expostos no voto. Julgamento encerrado. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Uma boa tarde. Muito obrigado, professor presidente, conselheiros. Boa tarde. Boa tarde também. Muito obrigado. Prosseguindo, vamos voltar aqui à nossa pauta normal, né? Na sequência, ficamos com alguns processos da parte da manhã. Você tem condição de relatar agora, Luciano, o item 119? Sim, presidente, tem. Então vamos lá. Item 119, relatoria do conselheiro Luciano Bernatti, ponto com express. Só um minutinho, por favor. Eu já caiu aqui meu sistema. Deixa eu só conectar, presidente. Ele tá dando que tá canal fechado aqui, né? Não tem problema, vai tentando, senão a gente parte para o outro. Vai. Luciano, eu não estou vendo o seu voto aqui na pasta. Espera só um minutinho que deu o canal fechado aqui para mim. Eu não estou conseguindo acessar a pasta T. Então, alterou o voto, Luciano, porque ele estava... Foi alterado. Eu errei eu tinha errado o número de páginas e a ementa, daí eu tirei a ementa e... eu copiei de manhã mais cedo, né, então estava aqui antes. Tá. Mas não mudou a essência de nada, então. Não mudei. Só alguns aspectos formais aí, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui, só um minutinho, por favor. Qual que é o processo? Desculpa. 119. Item 119. Já vou colocar os outros, inclusive, aqui.
Desculpem a confusão. O ponto com o Express já está aqui, viu, Lúcio? Tá ótimo. Então tá, vamos lá. Como de praxe, então, vou fazer um breve relato aqui, e daí depois eu vou ler o voto. Trata-se de um recurso voluntário, em virtude de decisão da DRJ, que manteve, em parte, o crédito tributário de auto de infração. O auto de infração ele foi lavrado em virtude de exclusão do Simples Federal em 11 de 2000, mas o contribuinte continua atuando como se no regime estivesse. A autuação, então, foi por falta de pagamento da tributação normal, bem como falta de entrega da DIRPJ. O contribuinte apresentou impugnação, onde ele alegou exclusão, ela não foi definitivamente divulgada e que o débito foi sanado em abril de 2001. Preliminarmente, ele alegou a decadência no período lançado. Em relação ao mérito, não houve o cômputo dos valores pagos pelo Simples, e os autos deveriam ser sobrestados até o julgamento da exclusão. A DRJ, ela deu parcial procedência, sendo que alegou que a pessoa excluída se submete à tributação normal a partir do período de exclusão. Os lançamentos devem levar em consideração os valores pagos no Simples. O fisco tem 5 anos para lançar, e já havia sido computado os valores do IRPJ para desconto, para abatimento, né, do auto de infração, mas os da CSLL não. Então, por isso que houve a redução, né, e foi parcial procedência a decisão da DRJ. No recurso voluntário, basicamente, ele alegou que foi excluído em virtude de pequeno débito, que não justificaria e teria todas as condições de se manter no Simples. Eu vou ler o voto, então. A partir do parágrafo 9º, constata-se que o recurso é tempestivo, tendo em vista a documentação juntada, as folhas 164 e 168. Agora, parágrafo 10. O presente processo tem como objeto a análise de lavratura de autos de infração relativos a IRPJ e CSLL, do ano de 2003, em virtude da exclusão do contribuinte do Simples. O fato é que, em seu recurso, os argumentos do recorrente foram todos voltados, quase que exclusivamente, para a sua exclusão do regime simplificado. Matéria esta que está sendo debatida em outro processo administrativo, ou de número 11.610, etc. A escolha do contribuinte por não discutir os AIs teria como efeito processual o seu não conhecimento, uma vez que as alegações não têm relação com os fatos e os direitos aqui debatidos, senão por decorrência. Entretanto, ao analisar o acórdão número 3201.00.108, emitido em sessão de 20 de maio de 2009, no processo acima citado, pela primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão, verifique-se a seguinte emenda. Vou ler a emenda aqui. Sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições das microempresas das pequenas empresas de pequeno porte, Simples, impedimento à opção, agenciamento de cargas, o direito à manutenção da opção pelo Simples depende do constante cumprimento pela pessoa jurídica dos requisitos fixados pela Lei 9.317/96 e suas subsequentes alterações. Revelado o exercício de atividade impeditiva, como é o caso do agenciamento de cargas, fica o contribuinte impedido de aderir ao Simples no ano calendário que se verificou a atividade. Se, a partir do ano calendário seguinte, não mais se verifica a realização do impedimento, admitido está o reingresso do sujeito passivo no regime diferenciado. Recurso voluntário provido em parte. Ao analisar a possibilidade de ingresso, ou reingresso, no caso, do contribuinte no Simples, os julgadores entenderam que isso somente poderia ocorrer após os impeditivos do ingresso serem superados, o que poderia ocorrer em 2003, caso não fosse constatado novo impedimento. Transcreve-se parte final do voto. Ocorre que, como ressaltado pelo mesmo acórdão, existiriam indícios de que a recorrente se dedicaria à atividade impeditiva, fato posteriormente confirmado
pela diligência determinada por esse colegiado, exclusivamente no ano calendário de 2002. Efetivamente, o artigo 9º, inciso 13, da Lei 9.317/96, vedou a opção pelo Simples às empresas que prestem serviços de representação comercial ou assemelhados, sendo certo que devem ser, assim, considerados quaisquer serviços que traduzam a mediação ou intermediação de negócio, como é o caso do agenciamento de cargas. Nessa linha, forçoso é concluir que, apenas a partir do ano calendário 2003, a deixou de incorrer naquele impedimento. Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para reincluir o recorrente no Simples a partir de 1 de 2003, se não vier a ser identificado impedimento diverso dos discutidos no presente caso. Importante salientar que o processo número 11.610.008767/2003-76 ainda não transitou em julgado, pois em 7 de 12 de 2009, a Procuradoria da Fazenda Nacional interpôs recurso especial, o qual ainda não foi julgado segundo o acompanhamento processual no site do CARF. Entende-se que a questão tem relevância de ordem pública, pois uma vez que o acordo da primeira turma ordinária da segunda Câmara da terceira sessão se mantenha, bem como não haja qualquer outro impedimento, conforme indicado na decisão, o que se tem como efeito a inserção do contribuinte no Simples em 2003. Então, automaticamente, os autos de infração não teriam fundamento de existir. Tendo em vista essa importância e objetividade da questão, bem como o princípio da verdade material, entendo que deva ser superada a questão processual levantada acima, não conhecimento, de forma a julgar o presente. Como o julgamento desses autos depende de confirmação do julgamento e a inserção do requerente no Simples, em 2003, nos termos do processo citado acima, né, tem o número ali, e nos argumentos acima, entendo que seria o caso de aplicação do artigo 6º, parágrafo 5º do RICARF, para a conversão do julgamento em diligência, de forma a determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar o trânsito em julgado da decisão no processo acima indicado. Assim prevê o RICARF. Vou ler aqui parágrafo 5º. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados em sessões diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão da mesma instância relativa ao processo principal. Perdão. Entende-se que possa ser necessário ainda, depois de ser convertido o julgamento em diligência, de acordo com o artigo 6º, parágrafo 5º do RICARF, e seriam requeridas diligências da autoridade fiscal de origem, para identificar se não há nenhum impeditivo, não foi objeto do julgamento do processo 11.610, etc., para ingresso do contribuinte no Simples em 2003. Mas se cita isto apenas a título de conhecimento. Conclusão. Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, para que seja feita a vinculação dos presentes autos e o sobrestamento do seu julgamento, de forma a aguardar o trânsito em julgado da decisão do processo 11.610.008777/2003-76, nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º do RICARF. Só uma informação, Luciano. Nós estamos julgando aqui o auto de infração, correto? 2003 é o ano calendário. Ele foi excluído do Simples em 2001. 2001. Pelo processo que está na 3202, 3202. É isso que você trouxe a emenda aí. Por que esse auto de infração foi feito em 2003? Ele continuava excluído do Simples, ele continuou fazendo pelo Simples, a fiscalização foi lá e falou, não, você não pode ser do Simples, são esses os fatos? Então, na verdade, o auto de infração, presidente, ele foi emitido em virtude dos valores de 2003. Sim, foi em 2003, o ano calendário 2003, mas o lançamento está feito pelo lucro real aqui. Isso. Tá. Aí o que acontece? Ele estava discutindo a exclusão dele pelo Simples. Sim. No acórdão do CARF,
que não transitou em julgado ainda, pois houve... Isso eu entendi. O que eu não estou entendendo é o seguinte, a fiscalização foi lá e lançou em 2003, qual o motivo? Porque ele continuava pagando pelo Simples? Isso mesmo, ele continuou pagando Simples e ele deveria pagar aí por outro regime, né? Ou do arbitrado, ou do real, ou do já entendi. Agora você está entendendo que... Pera um pouquinho, só Marco. Você está entendendo que o processo lá de exclusão do Simples ainda não terminou, porque foi para a Câmara Superior, é isso, né? Só isso, exatamente. E aí não tem por que eu julgar, né? Porque se a gente julgar... Uma das suas propostas é sobre essa. Fala, Marco. Presidente, duas coisas, tá? Três coisas, na realidade. Uma genérica, outra específica, tá? Eu olhei aqui o processo do Luciano, realmente é exatamente essa situação, corroborando aí com o Luciano, tá? O contribuinte, apesar de ser retirado do CIPS em 2001, continuou entregando as declarações de CIPS. Aí a fiscalização foi lá e lançou no IRPJ no Real. Tranquilo. Segunda coisa, de aspecto genético. Eu tive um processo que foi tirado de pauta esse mês que envolvia muito uma discussão sobre essa questão de aguardar um processo. E aí eu fiquei maturando muito essa questão da Câmara Superior ser uma outra instância ou não, né? Porque o RICAF fala em mesma instância, tá? Então a gente geralmente tem as divergências, até o Pagano de Berge, a gente às vezes tem enfrentado muito essa questão. Mas é uma questão genérica, é uma questão teórica que eu vou esperar o caso concreto. Contudo, não acho que é o caso aqui, por quê? O processo esse que o relator está se posicionando, que está com recurso especial, me chamou a atenção já de cara, que ele estava com recurso especial impetrado lá na Câmara Superior em 2009. Aí eu fui olhar esse processo, só a única peça que tem nele, aí os conselheiros dos contribuintes não têm acesso ao processo que não está na sua carga, né? Eu tenho, por causa da minha procedência de conselheiro representante da Fazenda e atuar da Receita Federal. O processo, esse, por mais estranho que pareça, o Luciano, houve impetração mesmo de um recurso especial e foi delegado. O despacho de admissibilidade não admitiu, e a única peça que está nesse processo aí é o despacho negando a admissibilidade do recurso especial. Eu não tive acesso a isso. Exatamente. Eu até ia sugerir, de repente, porque não tem mais nenhuma outra peça nesse processo. Aí eu olhei os acordos. Tem um acordo lá que dá provimento, né, parcial na Câmara Baixa, na época. Isso. Aqui tá. É o acordo lá, 17 de 9 de 2009, né? Uhum. E dá provimento. O que ele trouxe no voto dele aí. Ele citou, dá provimento. Mas aí, aparentemente, presidente, está faltando peças desse processo. O processo em si, no e-processo, só está com despacho negando a admissibilidade do recurso especial. Quatro folhas só. Não, tudo bem, pera um pouquinho só. Isso tá bom, eu entendi, só que eu estou pensando o seguinte, vamos por etapa. Se ele continua a contribuir, entendendo que ele estava no Simples Federal, eu presumo aí, né? Quando ele continuava a contribuir pelo Simples, esses lançamentos feitos pela fiscalização em 2003, ano calendário 2003, já deveriam comportar a dedução do que ele pagou pelo Simples. Eu ouvi rapidamente os autos de infração aqui, não vi que isso foi feito. Tá? Não foi feita nenhuma compensação do que ele pagou. Isso... A DRJ, deixa eu só ver aqui. A DRJ alegou o seguinte, que para o IRPJ havia sido feita a compensação. Só faltava a CSLL. Daí, na CSLL, eles reduziram o valor, por isso que foi parcial, né? A CSL, a DRJ já deu, então? Isso. Ok, bom, então está superado. Com relação a esse outro aspecto que o Marco falou, eu acho pertinente, mas aí a gente vai ficar numa situação sem saída, porque se não tem nada no processo, a gente vai juntar esse processo para decidir o quê, se você já viu lá, Marco? Na verdade é assim, presidente. Não tem nada lá. Se o processo que nós estamos pautado agora depende do resultado desse processo aí que o... Ele já tem resultado, esse processo. Então já está resultado. A questão é trazer para os autos do relator essa decisão final. Agora, aí que está. O recurso especial foi negado, é isso que você está dizendo, né? Exatamente. Ou seja, prevaleceu a decisão da Câmara Baixa, da turma ordinária. Simples. Consequentemente, o contribuinte foi permitido que ele retornasse em 2003 se não tivesse outros fatos que impeditivos. Essa é a decisão, não é isso? Se o efeito de concatenação for esse mesmo,
É. O contribuinte está com o direito de estar no Simples em 2003. E aí, essa é a comunicação que se torna inválido. Consequentemente, os lançamentos não podem prevalecer, né? Isso mesmo. Certo? Eu sugeriria, presidente, assim, ó, o problema é transpor essa informação para os autos que estão na carga do relator. É muito problema. Vamos sobrestar esse julgamento momentaneamente e vamos pedir, Luciano, depois você faz um despacho pedindo a juntada desse processo, mesmo que ele venha com pouquíssimas informações, já são algumas informações para dar substância ao seu voto, tá bom? Eu posso, presidente, posso falar um pouquinho? Eu sugeriria ao relator, em vez de converter em sobrestamento, pedir a cópia dos autos do processo outro e qual o status atual dele no já deve ter visto no Comprote, talvez eles não atualizaram. Então, ver qual é o status atual daquele processo em relação se ele já está terminativo na esfera administrativa. No marco é mais tranquilo para a solução administrativa que faça o sobrestamento, eu já peço direto para o pessoal da DIPRO aí que faça a juntada desse processo. Melhor do que mandar para a unidade. Ele só deve estar físico, lá na unidade. Ah, se tiver na unidade já é complicado. Porque esse processo não está convertido para e-processo. Ah, não só tem 4 folhas no e-processo, que é o despacho negando a admissibilidade. Mas, presidente, sim, pode falar. Esse impedimento dele estar físico ou digital, isso não vai poder impedir nem o relator, nem o contribuinte pedir a juntada, né? Não vai pedir, mas eu estou tentando solucionar de forma mais prática, Pagano. Eu entendi perfeitamente. Por mim, esse processo já poderia ser decidido agora, se forem verdadeiras essas informações, porque se ele pode permanecer no 2003, esses lançamentos não podem prevalecer, mas de qualquer maneira a gente não tem essa informação. Então o que a gente está tentando é trazer esse outro processo para a gente, mas como ele é meio físico, certamente ou possivelmente ele está na unidade de origem. Essa é a posição que o Marco está colocando, para que a unidade de origem junte, mande para a gente isso aí. Mas, de qualquer maneira, Marco, eu acho que mandar para a unidade de origem é um procedimento que vai ficar pior ainda. É melhor deixar na Câmara, nas câmaras aqui do CARF, esperando que sigam na secretaria aqui no CARF, esperando que a gente peça e eles mandem para a gente. Eu acho melhor. Presidente, tem um outro agravante. Eu não tinha essas informações que o... Claro que não, é evidente. Você não tem acesso, não tem mesmo. Então, você vê que situação conflitante. Aqui já está decidido da minha parte, esse processo não pode ser julgado ou vai julgar cancelando os lançamentos. Aí o problema da falta de documentação. Marcos, você garante essas informações que você acabou de falar aí? Olha, presidente, eu garanto 100% do que eu consultei aqui. Que é o recurso de... Uma questão de cautela, presidente, eu ainda continuo sugerindo que haja sobrestamento, uma diligência para a unidade, anexar o outro processo, e também trazer a informação de qual o status atual dele, ou seja, em que situação processual ele se encontra. Porque se nós simplesmente pedimos, aparentemente esse outro processo não foi digitalizado, por algum motivo. Mas tem que estar em algum lugar, né? Esse é o problema. Então, eu acho assim, ó, a unidade da Receita tem acesso aos sistemas do CIEF Cobrança, aonde vai dizer, pelo menos, se esse processo existe, se ele ainda está em cobrança ou já foi arquivado. Então, vamos fazer isso, então. Vamos converter em diligência para que vá para a unidade de origem lá, Luciano, para que junte esse outro processo. Para a unidade de origem, presidente, é isso? Isso mesmo. Depois o Marco aí ajuda você a fazer esse texto. E aí, perfeito. Eu já posso, inclusive, até pedir informações para ver se não tinha outro impeditivo, né? Aproveitar para ver se não tinha outro impeditivo. Outras informações necessárias. Então, a princípio... anexar, Luciano, já rapidamente aqui, anexar o outro processo, pedir outras informações que podem ter aí necessárias e também verificar qual é o status processual desse processo aí que está aí na capinha. Anexar o outro processo. Verificar a situação dos sistemas em relação ao processo, que situação ele está lá, se ele está em cobrança, arquivado. Deixa eu dar uma sugestão aqui, Marco, uma sugestão. Já vamos decidir dessa forma, eu vou simplesmente colocar aqui na ata que foi convertida em diligência, e no intervalo a gente faz a redação desse... Tranquilo, perfeito. Isso se você estiver de acordo, né, Luciano? Estou sim, presidente. Eu estou partindo do seu voto aqui, e uma das suas propostas justamente é essa daqui. Eu não julguei diferente porque eu não tinha conhecimento, né, não tinha acesso. Daí eu falei, bom, tem um RICARF que previa isso, e eu achava que ele não tinha sido transitado em julgado ainda. Eu falei, então esse é o caso. Tá bom, então a proposta do relator agora, depois de todos esses diálogos, é no sentido de converter em diligência para que seja juntado esse processo que tem íntima relação com esse aqui. Perfeito. Votando Marco, Rogério. Acompanho. Pagano. Acompanho. Evandro.
Acompanho o relator. Júnior? Com o relator. Conselheiro Wilson? Acompanho o relator, presidente. Paula? Com o relator. Então, convertido em diligência e depois a gente redige melhor isso daí, tá? Agora, o próximo processo, o 124 da minha relatoria, já está lá na base, Mercado Ideal Limitada, é só acessarem aí. Mercado Ideal. Eu estou abrindo aqui, espero que vocês consigam abrir aí. Aqui é item 124. Vou começar a leitura, acho que todo mundo já acessou, né? Exclusão do Simples, delegacia de Joaçaba, em Santa Catarina. O mesmo assunto, não igual aquele, mas comercialização de mercadorias objeto de contrabando. Está aí a decisão, o ato declaratório. A recorrente acostou essa manifestação de inconformidade de uma folhinha só. Encerrou pedindo a reforma. A delegacia de Fortaleza manteve a exclusão. No mérito, ele trouxe outras informações, foi mais abrangente, né, a defesa da contribuinte. Me parece que, inclusive, nessa segunda fase já teve até patrono, né, advogado, acho que na primeira foi apenas o próprio contribuinte. Enfim, ele aumentou um pouco os seus argumentos no recurso voluntário. Agora já vou ao voto no item, na folha 7. Pois bem, como mostra os autos, em ação fiscalizatória realizada pela Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, em 8/11/2011, foram encontrados no estabelecimento do contribuinte, que é contrabando, cigarros de origem estrangeira abaixo discriminados internados irregularmente no país, caracterizando contrabando, que já é contrabando, não é desse caminho. São esses os produtos. Comunicado do fato, quem fez o trabalho foi a Secretaria da Fazenda de Santa Catarina. Comunicado do fato, a Receita Federal, em Joaçaba, procedeu à lavratura do correspondente auto de infração em termo de apreensão em guarda fiscal, número tal, formalizado no processo administrativo número tal, tendo referido o procedimento tramitado sem defesa por parte do interessado, elevando a decretação de revelia conforme termo de folhas. Sequencialmente, foi elaborado pela seção aduaneira da DRF Joaçaba a devida representação fiscal, visando promover a exclusão da contribuinte do regime do Simples Nacional pelo cometimento da infração delineada no artigo 29, inciso 7 da Lei Complementar 123, concluindo o autor do procedimento. Face ao constatado, propomos a exclusão de ofício do interessado, representante, com base no artigo tal, por crime de contrabando e descaminho. Representação que culminou com o ato declaratório de exclusão, que agora é questionado pela recorrente. Postos os fatos, passo ao voto. Prefacialmente, em relação às preliminares de méritos suscitados pela recorrente, deixe de conhecer do recurso voluntário essa parte, posto que inovadores em relação à manifestação de conformidade originalmente interposta em primeira instância. De fato, a mais singela leitura da manifestação de inconformidade aponta para a inexistência de qualquer manifestação mínima que fosse acerca de possíveis nulidades que inquinariam o procedimento. Dessa forma, estampada a norma impositiva do artigo 17 do PAF, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada. É o que se extrai da lição do Gilson, que eu já trago várias vezes aqui, citando. Então, nesse aspecto, eu não tomo conhecimento de matéria inovadora por preclusa. Sim, voto por não tomar conhecimento desse aspecto. Passo aos demais aspectos do recurso, ao no mérito. Nesse caso, embora tenha trazido outros argumentos, fato é que, ainda que singelamente, a essência de tais aduções encontra-se presente na manifestação de inconformidade interposta junto à DRJ. Assim, conheço o recurso nesse ponto e eu aprecio. Basicamente, sustentou a recorrente que a exclusão do Simples, na forma intentada pelo fisco, exige a efetiva comercialização de produtos objeto de descaminho ou contrabando, não bastando a sua posse ou a sua guarda. Mas que deve ser comprovada, aspas, a oferta das mercadorias ao público consumidor, para que seja possível o enquadramento da norma aplicada. Mas que os novos sócios adquiriram o estabelecimento e os cigarros, objeto da apreensão, já se encontravam no seu estoque, adquiridos pelos proprietários anteriores, estando aguardando que a verdadeira proprietária fosse lá e retirasse do local. Mas que a fiscalização chegou antes e realizou a apreensão. Segue assentando estar a mercadoria, aspas, oculta e inacessível ao público consumidor, ou seja, não estava à venda, palavras da recorrente.
que o procedimento fiscal embasou-se em mera presunção e que o fato de os cigarros terem sido apreendidos, aspas, no interior do estabelecimento, fecha aspas, não poderia levar à exclusão praticada pelo fisco, porque a conduta que leva a essa medida exige comercializar mercadorias, objetos de contrabando e descaminho, o que a evidência não restou caracterizado diante da ausência de provas concretas nesse sentido. Palavras do recorrente. E finaliza reafirmando o caráter familiar da sociedade, a insignificância dos valores das mercadorias e o fato de que os produtos apreendidos já terem sido destruídos, como são destruídos os cigarros. Pois bem, e que pese os novos argumentos, agora mais robustos, apresentados pela recorrente, penso que razão não lhe cabe, e explico. É inconteste que houve ação fiscalizadora da Receita do Estado, junto ao estabelecimento da recorrente, que culminou com a localização e apreensão de mercadorias, cigarros, objeto de contrabando, que levou na sequência que a Receita Federal, devidamente cientificada do procedimento, adotasse as medidas que a legislação impõe nesses casos, iniciando pela lavratura do correspondente auto de infração em termo de apreensão, formalizado no processo número tal, tendo referido o procedimento tramitado sem defesa por parte da interessada, levando à decretação de revelia. Na esteira dessa decisão, a mesma DRF Joaçaba promoveu a exclusão da recorrente do Simples Nacional em razão de comercialização de produtos objeto de contrabando, procedimento que implica na proibição de permanência da contribuinte no Simples. A respeito, a expressa norma legislativa vigente, que não pode ser ignorada. De outro lado, é possível sim questionar, como fez a recorrente, se a apreensão das mercadorias implicaria, para fins de exclusão do regime do Simples Nacional, estar estampado o cenário previsto no inciso 7 do 29 do dispositivo legal, ou seja, comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho. Bom, como se lê na peça recursal de segundo grau da recorrente, o fato de haver apreensão de mercadorias estrangeiras irregularmente entradas no país não significaria que viriam a ser comercializadas, ou seja, a apreensão, diz a recorrente, não se confunde com a comercialização, fatos independentes e distintos. Com isso, mesmo que cabível referida apreensão, não traria como reflexo a exclusão da recorrente do Simples, posto que incomprovada a infração prevista no inciso 7 do 29. Em suma, não teria havido ainda a comercialização de mercadorias. Em outro dizer, como se aplicar o dispositivo infracional de comercialização se as mesmas foram apreendidas e jamais serão vendidas. Porém, digo eu, né, o direito não é frio, tem que estudar melhor. Aí eu trago também, mais uma vez, aquele que eu já falei em outro voto, né, a leitura isolada e esparsa do texto legal possa direcionar ao encontro do pensamento da recorrente. Diga-se, se a mercadoria for apreendida, não será objeto comercializada e assim não estaria caracterizada na infração. Penso que há outros aspectos que tem que ser visto atrás dessa cortina. Atrás desse largo espectro que se abre para a apreciação do julgador, vai muito mais além do que a singela afirmação da recorrente que não bastaria posse, guarda ou comprovação do contrabando, mas se exigiria ser comprovada a oferta das mercadorias ao consumidor, sendo possível assim o enquadramento da norma aplicada. E que os novos sócios adquiriram o estabelecimento dos cigarros, objeto da apreensão, e que lá já se encontravam em seu estoque, adquirido pelos proprietários anteriores, estando aguardando que a verdadeira proprietária fosse lá e retirasse. E que a mercadoria estava oculta e inacessível ao público, ou seja, não estava à venda. Em síntese, na visão da recorrente, e não ocorrendo a venda, comercialização, não teria havido ato infracional que levou à sua exclusão do Simples. Ora, o direito, como já se diz, não é apenas na forma, mas há indícios. Então, como disse, já falei isso no outro processo, não vou repetir aqui, né, todo aspecto do ato comercial em si, né, o que é o ato da mercancia, né, comercialização, e que sigo lá na frente, nas folhas 12. Destaque por pertinente, não haver contestação em relação à apreensão e à quantidade dos cigarros, ou seja, esse é um fato inconteste. Igualmente comprovado que em relação à apreensão formalizada no processo tal, a contribuinte quedou-se inteiramente silente, transcorrendo o prazo para a apresentação da defesa em habeas com a decretação da revelia. Com isso, a ação fiscal se consolidou e os fatos restaram comprovados. Por fim, quanto às demais alegações que os produtos não estavam visíveis ao público, que teriam sido adquiridos pelos proprietários anteriores, que os valores eram insignificantes, que são argumentos que não têm o condão de elidir o fato incontroverso, ou seja, a fiscalização localizou e apreendeu no estabelecimento da contribuinte mercadorias objeto de contrabando, cigarros, que tinham finalidade comercial, situação que afronta o disposto no artigo 29, seta ali, 123, impondo a sua exclusão, a exclusão da pessoa jurídica do regime do Simples Nacional, como ocorreu. Contra essa inequivocidade estampada nos autos, a recorrente não conseguiu contrapor argumentos sólidos e provas suficientes. Então, pelo exposto, eu voto por negar provimento, por voluntário mantendo a recorrente no Simples Nacional. É aquilo que eu falei no outro processo. Se for partir para esse entendimento, vai ter que ficar o fiscal na porta do estabelecimento quando o contribuinte entregar um cigarro para alguém, aí prende, aí suspeita. Quer dizer, a alegação do contribuinte está lá guardado, eu também não vou vender. Essa é a posição que ele alegou, um pouco diferente do outro, mas no frigir dos ovos a mesma coisa. Então, para mim, o fato de estar a mercadoria lá, ou ter sido apreendido
percurso, ilegalmente entrando no país, como aconteceu no outro caso que nós julgamos, a situação leva à exclusão do simples, e é o que eu estou votando aqui também nesse processo. Então, meu voto. Eu concordo nesse caso, doutor Paulo, até porque os cigarros estavam dentro do estabelecimento. Diferentemente do outro caso, né, e nos dois casos a gente não tá discutindo aqui que houve a prática do crime de descaminho, né, e nem a cobrança dos tributos também que estão sendo feitos em outros processos administrativos fiscais. Mas a decorrência da exclusão do simples, na minha opinião, nesse caso é diferente daquele, porque aqui o cigarro estava no estabelecimento, e naquele a gente não poderia inferir que aquela pessoa que estava dirigindo o carro era o dono dos objetos, né? Mas eu já adiantando meu voto, eu acompanho. Naquele caso, a pessoa que estava dirigindo era o dono, sim. Era ele que estava dirigindo. E o carro estava no nome da esposa dele, tanto que se estivesse sendo dirigido pela esposa, ele iria prender, inclusive, o carro. Essa é a legislação. Aí, como ele estava dirigindo, só apreendeu a mercadoria, mas tudo bem, aquele é outro caso. Vamos lá. Bom, vamos votar então, Marco. Eu acho assim que a essência aí dessa norma, o pessoal se apegar no tempo do passado, comercializou mercadorias e entender, é que nem uma situação no inglês é bem clássico, né? Shopping. Você está comercializando, tu atua na área de comercialização, está negociando o produto. Ah, mas tu está pegando o produto antes de ele vender. Não, concordo inteiramente com a sua posição. O espectro tem que ser analisado no conjunto. O comerciante não é comerciante só porque vendeu a mercadoria e emitiu o cupom fiscal. O comerciante, ele se torna comerciante no momento que ele tem o ponto, compra, faz todos os atos necessários a ser comerciante, não tenha dúvida nenhuma. Então, acompanhe, presidente. Pagano? Presidente, eu acompanho, e só para deixar claro que eu fiquei com uma dúvida, tem um outro processo de auto-infração que tratou já da infração de contrabando desse caminho, não foi? Sim, ele deixou passar em branco e nem se defendeu. Então a gente não tem nem o que fazer. Ele deveria, a gente nem pode falar. A gente nem tem o que comentar nesse processo. Acompanha. Evandro. Eu vou acompanhar pelas conclusões. O caso aqui, ele é distinto do outro. Aqui, no outro caso, não há nem a vinculação com a empresa. Não tem nenhuma vinculação com a empresa. E há que separar aqui o crime de descaminho e a comercialização. São coisas distintas. E não é nem descaminho, é que é contrabando puro. Sim, descaminho ou barra contrabando aí, né? Contrabando é proibido, é diferente. Sim, mas os efeitos para exclusão do simples, tanto faz, descaminho ou contrabando, para excluir do simples, né? Mas nesse caso aqui, eu acho que já há uma vinculação com a empresa, já deu entrada no estoque da empresa, né? Mas embora eu ainda tenha algumas dúvidas sobre esse comercializar. Eu acho que tem que ficar na porta do estabelecimento esperando a hora que ele vai entregar um cigarro pro funcionário e você vai lá e pega. Olha, quando você tem que discutir isso com o legislador. Não é só eu. Se o legislador colocasse cometer o crime de descaminho, ele colocou comercializar. Como é que você chega numa omissão de receita numa empresa? Você não está vendo se vendeu, o caminhão saiu sem nota de lá. Olha, Cicone, eu vou olhar a lei. Se você quer discutir a lei, volto a dizer, você vai discutir com o legislador. O legislador falou em comercializar. Ele não falou quem cometeu o crime de descaminho. São coisas distintas. Eu acho que são condutas distintas, etapas distintas. Primeiro se dá o crime de descaminho ou contrabando, que se dá quando? Quando a entrada da mercadoria é irregular ou proibida em território nacional. Ponto. Ali é o crime de descaminho. Depois se dá a conduta de comercializar. São duas condutas distintas para mim. Tá bom, ok. É nesse caso que eu vou acompanhar pelas conclusões. Júnior. Em relação à preliminar, é o seguinte, eu reconheço que não tem nulidade, mas eu não aplico a preclusão. Caso existisse a nulidade, eu não aplico a preclusão do artigo 17. Tá? Eu acho que, em se tratando de nulidade, essa preclusão não se aplica. Então, eu acompanho nessa primeira parte pelas conclusões. Acho que é isso, né? Não sei, porque, na verdade, eu entendo também que não existe nulidade. Júnior, ele inovou, ele trouxe mais coisas que não se Sim, o meu ponto é, caso existisse de fato uma nulidade, que eu imagino que não exista,
Eu a conheceria, então eu voto pelas conclusões. Entendi. Tá? Ok. Wilson. Senhor presidente, só também fazer uma observação, não queria não perder muito tempo, mas em relação àquele primeiro que a gente tinha, que foi da sua relatoria, Tá. só lembrando que aquele caso lá era empresário individual, então, na verdade, se tivesse um estabelecimento, seria na casa dele, muito provavelmente, né? Então, não teria como, evidentemente, a gente está esperando que fosse verificar na casa dele se ele fazia o comércio dele. Bom, em relação ao que nós estamos discutindo nesse momento, eu também entendo que, no caso das nulidades, eu acho que caberia, sim, a gente teria que estar verificando a nulidade, porque, de repente, poderia ser por uma outra situação que a gente teria que analisar. Então, por isso, eu voto pelas conclusões. Em relação ao primeiro aspecto ou em tudo? Em relação aos preliminares ou em tudo? Não, em relação ao preliminar, o resto é o que foi. Ok. Conselheira Paula. Você está sem microfone. Eu, em relação às nulidades também, eu acho que esse nem era o objeto do recurso, né? Agora, o senhor está dizendo que ele trouxe isso como uma nulidade. Ele trouxe outras coisas que, na verdade, eu posso até tirar fora, porque não tem muito reflexo aqui no... É que eu acho que, como não é objeto, a gente não poderia nem conhecer desse ponto. Mas, em relação ao mérito, eu acompanho o relator. Luciano? Eu acompanho o relator, presidente, e apesar de entender, por ele entender que é diferente do outro caso. Não, tudo bem. Quanto ao outro caso, eu não vou nem falar, só quero dizer o seguinte, veja bem esse caso. Só para completar aqui a conversa, e vamos mudar de assunto, senão a gente não termina aqui. Vamos supor que junto que o Wilson falou, do lado eu imagino deve ser uma espécie de uma mercearia pequenininha, e do lado tem a casa do proprietário, ele põe o cigarro na casa dele ali, como é que faz? Não pode entrar lá. Então tem que ficar na porta esperando, a hora que sair o pé. Parou. Vamos continuar aqui, porque eu não faço essa leitura, não adianta. Não vou conseguir fazer jamais essa leitura. O próximo item, eu acho que é da minha relatoria também, item 125, Lust. Acho que é isso, Lust, Comércio e Importação. Deixa eu ver aqui, já também vou disponibilizar. Você já está aí disponibilizado. Deixa eu ver o que é isso aqui. Conseguiram abrir? A exclusão do Simples também. Ato declaratório da Delegacia de Brasília, com julgamento feito pela Delegacia de Fortaleza. Qual foi o motivo aqui? Comercialização de mercadorias objeto de descaminho. Agora é descaminho, parece. A DRJ manteve, eu já vou direto ao voto lá, para ver se tem alguma novidade, eu retorno. Aqui está. Aqui tem uma preliminar de intempestividade. Folha 6. Antes de qualquer análise material que se possa fazer, a prejudicial processual que necessita da apreciação do colegiado. Para mim, manifesta a intempestividade da peça recursal de segundo grau. Aí eu trago a legislação e vou aos documentos. Ciência, 21 de junho de 2016, está aí. Protocolo do recurso voluntário, está aí. Data de emissão, 25/7. Né? Aí eu faço o resumo. Ciência, 21/6, uma terça-feira, contagem do prazo a partir do dia 22, uma quarta-feira, término dos 30 dias, dia 21/7, uma quinta-feira, protocolo do recurso, dia 25/7, período de 34 dias. Olhei esse calendário de ponta a ponta de Brasília, do Brasil, e não vi nada que pudesse mudar esse quadro aí. Tá? Então, desse modo, trazendo uma jurisprudência nossa aí, do STJ, eu acho, até do Evandro aqui também na nossa turma, né? O recurso é intempestivo, então eu voto por não conhecer do recurso voluntário. Se quiserem checar o processo, até agradeço, porque às vezes eu posso ter passado por cima de alguma coisa, mas para mim está característico. Alguém está vendo aí? Sim, a princípio. Eu olhei todas as datas aí, se tinha algum feriado em Brasília que juntasse 2, 3 dias aí, mas não achei nada, francamente. De qualquer maneira, se isso aconteceu, o contribuinte pode embargar e mostrar, né? Não, eu estou olhando aqui também, concordo, Gênio Galo, não. Tá faltando a Júnia, hein? Júnia? Eu estou aqui. Você ouviu aí? Vi tudo. Tá, ok. Então, para mim é intempestivo. Eu vou colocar em votação. Marco?
Acompanhe, presidente. Pagano? Acompanha, presidente. Evandro? Só um minutinho, só acabando de olhar aqui. Não, pode olhar, porque posso ter passado por cima, às vezes... Foi 21 de junho a ciência. Tá aí o AR. E o recurso foi... Tá tudo aí marcado, 25/7. 25/7. E foi tudo no meio da semana, não tem nada de fim de semana, nem ciência, nem começo, contagem de prazo, nada. Tudo no meio da semana. Vai ter algum feriado municipal, mas ele teria que alegar, né? Mas é Brasília, eu já olhei, né? Brasília, Brasília. Brasília Então, é feriado dia De 21 de qualquer forma, abril. se for municipal, eles tinham que juntar. Sim, eu vou acompanhar. Não, se tiver, ele pode embargar, né? A gente analisa de novo. Sim. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanhe. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanhe o relator. Bom, seguindo, tem um processo, esse processo é um pouquinho maior, eu vou dar um tempo para fazer essas anotações, eu vou pedir que o Evandro faça agora, depois que esse meu que está pendente aí, Owens, né? Eu vou pedir o Evandro fazer o 133, consultor escala do Açul Limitado. Pode ser, Evandro? Pode. Então, por favor, disponibilize e faça enquanto eu faço as anotações aqui. Já está disponível. Então vai. Deixa eu abrir ali que eu abri um monte de coisinha aqui, deixa eu fechar. Né? Só um instante, gente. Deixa eu abrir novamente, que eu não sei onde ele foi parar aqui. Mas ele está disponível já. 133. Aqui é o seguinte, trata-se de um embargo onde o contribuinte ele alegou omissão quanto à apreciação de provas. E, de fato, o contribuinte tem razão. No meio lá da DIPJ, das DCTFs, tinha 3 folhinhas. Né? Vou passar para o voto já. Né? Eu reproduzi aqui na folha 5 do voto. Né? Então, são essas 3 folhinhas aqui. Ele me traz o termo de abertura, traz uma folhinha lá do ajuste, e me traz um lançamento no Razão, no Diário, aqui, no Razão Analítico, um lançamento. Aqui foi o seguinte, o despacho original verificou que tinha o pagamento, só que estava alocado a DCTF, ao valor informado em DCTF, e que era igual ao valor informado da DIPJ, acho que o valor de 88 mil. Aqui, ou seja, era o valor todo do DARF, que estava tanto na DCTF quanto na DIPJ. Quando chega na DRJ, o contribuinte tinha retificado já a DCTF e a DIPJ. Aí, para ser bem transparente, a DCTF ele retificou uns dias antes do despacho e a DIPJ alguns dias depois do despacho. E qual foi a linha? E o acordo da DRJ foi bastante claro, que nessa situação, que a divergência nas declarações, ele deveria apresentar os elementos contábeis, mas ele é claro ao ponto de mostrar que ele deveria... Quais elementos contábeis? Evandro, você caiu. Evandro? Evandro, está mudo. Evandro, estamos te ouvindo. Ninguém. Não. Eu vou fazer o seguinte, Janaíne, está me ouvindo, Janaíne? Estou aqui, presidente. Vou fazer depois de 5 minutos para resolver esse problema. Tá bem, gravação interrompida.